Você já teve a ideia, ou pelo menos a vontade, de fazer algumas peças de decoração para colocar na sua casa? Principalmente, já pensou em criar algumas peças em madeira? Então, você tem que acompanhar a nossa entrevista de hoje com o Dário Trasta, da cidade de Bataíporã, no Mato Grosso do Sul. Ele faz peças belíssimas, usando os mais variados materiais, até palitos de fósforo. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o Dário Trasta, da cidade de Bataíporã, no Mato Grosso do Sul, que vai contar um pouquinho para a gente dos incríveis trabalhos que ele faz com madeira. Primeira coisa que eu já queria te perguntar, Dário, obviamente agradecendo a sua disponibilidade em bater um papo com a gente, é como é que surgiu na tua vida essa ideia de começar a fazer peças de decoração artísticas usando a madeira? Isso aí já vem, vem da família também, que nós temos, a parte do meu pai tinha muita habilidade para mexer com madeira, com artesanato, essas coisas, mas eu tive um aprendizado na escola, quando nos anos 60, final dos anos 60 e os anos 70, no curso do ginásio, na época, ginásio, depois do colegial, a gente tinha uma disciplina chamada Artes ou Trabalhos Manuais, e nessa disciplina a gente aprendia a mexer com madeira, com tábua compensada, aquela serra tico-tico, ainda de mão para você serrar, fazer aquelas moldurinhas, aprendia a pintar, aprendia a fazer trançados com barbante, enfim, aprendi uma série de coisas. Isso desenvolvia a habilidade da gente nesse sentido, né? Mas eu imagino, e me corrija se eu estiver equivocado, deve ter havido um hiato nesse período, né? Ou você, assim que saiu da escola, já começou a fazer as peças? Ou isso já Não, não. veio um pouco mais para frente? Eu mantive aquela habilidade, sempre fazendo algumas coisinhas, tal, mas depois, nessa época que eu aprendi na escola, eu tinha o quê? 13, 14 anos, né? E depois eu fui para o exército, depois fui trabalhar, casei, tenho filhos, tudo. E aí, quando eu fui construir a minha casa aqui, nos anos 90, início dos anos 90, esse envolvimento atual com o trabalho manual começou nisso aí. Agora me diz uma coisa: como é que vem para você, como é que é o processo de criação? Como vêm as ideias? Porque você produz peças dos mais variados tipos, formatos e características. Como é que isso surge para você? Olha, a ideia surge, existem momentos em que você, sei lá, pinta assim alguma. Você vê um determinado objeto, aí você já antevê aquilo pronto, sabe? Você consegue imaginar alguma coisa feita daquilo. Aí você começa a fazer. Eu começo, assim, muitas peças que eu faço, eu inicio e depois, no processo de construção dessa peça, eu vou vai agregando novas ideias até chegar à peça pronta, né? Eu posso até citar para você, numa estante que eu fiz de goiabeira, né? Você deve ter as imagens, né? Que é lindíssima. Então, isso aí foi o seguinte: eu estava um dia que a minha casa, quando foi feita, não tinha cerca nenhuma, não tinha muro, nada, era tudo quintal aberto, e o quintal vizinho era nosso, da família. E tinha uma vez veio um pessoal e podou as árvores, né? E tinha um pé de goiaba que acho que podaram meio curto e acabou o pé, a planta morreu. E ficou seco aquilo lá. E eu conversando com a minha esposa na varanda da casa, aí eu olhei aquele pé de goiaba, eu consegui, no meio de todo aquele emaranhado de galho, eu consegui ver a estante, sabe? Eu consegui ver o pedaço. Eu falei, vou aproveitar esse pé de goiaba e vou fazer uma estante. Ela falou, mas como? Eu falei, não dá. Eu falei, eu já estou vendo a estante aqui feita, eu já sei aonde que eu vou cortar, tudo. Aí ela falou, bom, eu só vou conseguir ver isso depois que estiver pronto. E aí eu peguei a obra e comecei a fazer. Fui lá, serrei
chamei o meu irmão com motosserra, ele serrou para mim, aí depois eu medi no local que eu ia colocar a estante na casa, medi a altura do teto ao forro, cortei, aí cortei os galhos onde eu ia fazer as prateleira, né? E arrumei as tábuas, tudo. E aí depois eu fiz assim, mas essa estante, quando eu vi o pé de goiaba, eu consegui visualizar ela Você pronta, já sabe? visualizou na tua cabeça aquilo pronto já. Isso. E aí eu, mãos à obra, fui fazendo, né? Claro, claro. Vamos aproveitar, porque nós vamos acabar falando de algumas obras, dentre as várias que você produz, algumas que chamam a atenção. Essa daí, da estante de tronco de goiabeira, foi uma que chamou muito a atenção. Conta para gente que tratamento você fez nesse tronco antes de você colocá-lo lá na tua sala. Sim, ele já estava bem seco, né? Então eu retirei, aí eu passei um óleo de linhaça, que chama um óleo de linhaça bem fininho. Aí eu fiz isso aí, depois eu passei também um outro produto que é anticupim, né? Ao final, aí eu invernizei. Também passei várias mãos de verniz, várias demãos. Primeiro um verniz bem fininho para a madeira também chupar aquele verniz, né, pegar bem líquido. E depois as duas últimas demãos eu já passei com verniz já na consistência própria para ele manter o brilho, tudo isso aí, né? Depois que você deu esse tratamento no tronco, como é que você fez para sustentar esse tronco lá no espaço que ele está colocado, Então, tanto no chão quanto no teto? Porque ele vai do chão ao teto, né? eu fiz uma base com uma madeira, eu fiz uma base naquela grossura, né? Parafusei a madeira no pé do tronco, furei e parafusei aquela base no chão. E aí o tronco ficava encostado no forro. Eu furei e parafusei no forro também. Então ele ficou parafusado no chão e no forro. E um dos galhos fica encostado na parede, quer dizer, ele ficou bem firme. E aí depois, quando eu fixei as tábuas, elas dão a sustentação para ele não ficar rodando. Então ele ficou bem, bem firme. Ficou lindíssimo. As imagens estão mostrando Obrigado. aí. É uma obra de arte, mais do que um objeto de utilidade, uma vez que é uma E estante, com toda é uma obra de certeza, arte. é única. Mesmo se alguém fizer alguma com pé de goiaba, não vai ser Não vai igual. ser o seu pé de goiaba, né? É outra. Pode até ser mais bonito, mas. Mas você acabou falando de uma outra peça que também me chamou a atenção, que é essa prateleira em que você coloca a sua belíssima coleção de máquinas fotográficas, né? De câmeras Sim, fotográficas, essa aí, que você fez também de madeira bruta, isso, sustentadas por duas correto. correntes de ferro nas extremidades. É, isso. Como é que foi essa ideia? Como é que você pensou nisso? Então, veja bem, eu fui, sempre, eu sou um apaixonado por fotografia, eu já trabalhei como fotógrafo um tempo, eu tenho uma coleção de máquinas analógicas, não joguei nenhuma fora e ganhei muitas, comprei algumas, então eu tenho, e às vezes eu fotografo até com elas. Eu falei, eu tenho que tirar isso aí das caixas e colocar exposto, né? Então eu procurei numa madeireira uma prancha larga mais ou menos de uns 80 centímetros, né? E aí eu levei numa marcenaria e pedi para serrar no meio, serrar bem no meio, para ficar duas partes, né? E a parte de fora é a parte que era a casca da árvore, né? E a parte do meio ficou aquela parte reta, que é a parte que eu vou fixar na parede. Aí, como que eu fiz? Eu fiz o mesmo procedimento. Eu fui num meu amigo serralheiro, pedi para ele providenciar duas barras de ferro para eu parafusar embaixo dessa madeira, para ela não envergar, né? Ficar firme ali. E aí eu fiz também a mesma coisa, eu furei a parede, coloquei dois parafusos na parede, salientes, com 2, 3 centímetros para fora, furei a tábua, a prancha, e
encaixei ela naqueles parafusos. Então, ela fica encostada no parafuso e depois eu prendi com as correntes, parafusado também na parede. Então, ela fica pendurada na corrente, mas o próprio peso dela empurra ela contra a parede. Então, ela fica bem firme, bem estável ali. Aí eu fiz duas. Uma que eu coloco as máquinas fotográficas, né? E uma outra que está colocada na nossa copa, lá num cantinho que eu tenho lá, que está o meu piano, onde que eu estou aqui falando com você, e para porta-retrato, né? Para colocar retratos de família, tal. Então ficou bem. Sempre gosto de coisa com madeira e assim de forma bem rústica. É perceptível nas tuas obras a tua preocupação e o teu cuidado com o acabamento. Qualquer Sim. que seja a peça que você faz, mas acho que fica mais flagrante, dentre as imagens que a gente tem, na questão da produção com palitos de fósforo, né? Que é uma coisa diferente, que fica tão linda. Mas a questão do acabamento ali, dá para perceber que você procura tirar todas as rebarbas, tudo. Aproveitando que está aqui ao alcance da mão. Olha aí, ó. Então, um abajur aqui, ó. Tá vendo? Com palitos de fósforo, tudo, essa cúpula não tem nenhuma estrutura, são palitos de fósforo colados um no outro. Esse que está escuro, eu antes tingi com corante, né? Então, e aí ficou colando dessa forma assim. Então, isso aqui tem que ter, para mim, é uma terapia fazer isso aqui, né? E é arte, né? Sem dúvida nenhuma, é um processo artístico. Conta para gente, como é que você trabalha com esses palitos de fósforo? São palitos de fósforo comuns, desses de caixinha de fósforo que a gente compra em qualquer lugar, é isso? São palitos de caixinha de fósforo, só que eles são... Então, tem um fabricante só aqui no Brasil que faz esses palitos, que é o palito da marca Guarani ou Argos, pelo formato deles. Eles têm um formato como se fosse uma vigota minúscula, certo? Ele é chatinho, bem quadradinho, mas é chato, e ele é mais achatado, né? Ele é retangular, é isso? Retangular, certo? E eles são feitos tudo como se fosse na mesma medida, certo? Então, para trabalhar com eles nisso aí, ele dá um acabamento bem legal e ele, pelo formato dele, ele possibilita você fazer alguns trabalhos bem, assim, precisos, né? E aí eu ponho na água e deixo ferver por algum tempo e aí ele solta a cabecinha dele, né? Então, entendi. Eu trabalho também antes de limpar isso aí tudo, deixar, né, seco tudo, né? Você não corta a ponta, você tira aquela parte do fósforo. Aquela parte. Eu tiro aquilo lá. Você utiliza, acredito eu, que quase que totalmente o palito de fósforo, você trabalha com cola, é isso? Sim, eu uso uma cola própria para madeira, uma cola branca, que tem o nome de Woodwood. Woodwood. É uma cola, ela é resistente à água, tudo. Então, você colando com essa cola, ela segura mesmo para valer e depois, mesmo que molhar, ela não dissolve, não descola mais, certo? Então, eu uso essa cola para trabalhar. Muito legal, muito legal. E aí, dentre as várias peças que você fez, chama muito a atenção as luminárias e os cestos, né? Sim, eu acho que o palito de fósforo ele é muito fácil de trabalhar esses dois tipos de peça, né? Parece que se adequa muito bem, né? E aí também tem outro trabalho que eu ainda quero, tem muitas ideias ainda que eu ainda vou ainda fazer com palito de fósforo, aí trabalho de revestimento também, você pega uma caixa, por exemplo, você vai revestindo com o palito, fazendo vários desenhos, né? Ele revestido, depois você lixa, fica que nem aqueles pisos antigos que era feito de taco, de madeira, né? E depois o pessoal passava assim, ficava aquela coisa chique, assim. Então, com palito de fósforo dá para você fazer isso também, né? Revestir as coisas. E o palito você também utiliza num outro tipo de produção lindíssima que você faz, que são os quadros, né? Que você trabalha além. O palito
e madeira, né? É basicamente madeira. madeira a tua Ali matéria-prima, né? e tábua compensada, aquela tábua compensada, né, que é prensada. Assim, eu uso Era aquela, isso que eu ia te perguntar. O que você utiliza são compensados compensados, finos? compensados de 4 milímetros, mais ou menos esse aí. E aí, esse compensado eu serro na serrinha tico-tico, faço os desenhos, aí eu vou colando, montando nas peças, e alguns detalhes eu faço com palito de fósforo. E o fundo, a base para fazer isso aí, eu uso MDF. Como que eu consigo esse MDF? Eu tenho um irmão que tem uma marcenaria e ele constrói mobiliários, móveis com MDF. E sobra retalhos lá. Esses retalhos eu falei, não joga fora isso aí. Ele guarda lá para mim, eu vou lá e pego esses retalhos. Aí ele serra no formato lá, sem medida nenhuma, serra só para ficar bem quadradinho, bem acabado. E eu vou montando os quadros em cima desses MDF. Nossa, fica incrível, incrível. E outra obra que você fez que chamou muito a atenção da gente é aquela estante enorme de madeira que você fez, que hoje abriga livros, discos, tem ali um Isso, violino, né? violoncelo, 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 desculpa, não violino, um violoncelo, isso. violoncelo, aparelho Tem de aparelho de som. som, isso. Como é que você criou essa peça, Odário? Então, aquilo também foi o seguinte, é aquilo que você me perguntou lá no começo, como que surge a ideia. Então, aqui na minha cidade, apareceu uma empresa de instalação, de fazer instalação de energia elétrica rural, certo? Aqueles cabos. Então, eles chegaram aqui com aqueles carretéis gigantes de cabos, e aí, quando eles usavam aquele carretel, eles iam jogar tudo fora. Então, o meu irmão falou: o que vocês vão fazer com essa madeira? Não, isso aqui a gente vai queimar, vai jogar fora. Pode pegar, se quiser levar tudo, pode levar. Aí eu peguei e fiquei olhando aquelas tábuas, né? Falei, pô, dá para fazer tanta coisa com isso aí, né? Uma madeira dessa, como os caras vão jogar fora? Aí eu peguei e já. Eu tinha uma estante dessas compradas, eu falei assim, fiquei olhando no quarto assim, olhei e falei, acho que eu vou arriscar fazer uma estante com aquela madeira aqui, nesse negócio aí. Vou construir aqui. Aí a minha esposa, da mesma forma, falou, mas como você vai fazer isso aí? Eu já estou enxergando essa estante à frente aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui numa marmoraria, pedi cortar umas tiradas de mármore, assim, fiz uma armação, assim, para fazer a base, né? Para a madeira não ficar no chão, ficar em cima daquela coisa de mármore, né? E fiz aquilo ali. E aí eu fiz o assoalho, aí falei, bom, agora eu vou começar a construir daqui e construir ela na parede. Depois o fundo, eu aproveitei o retalho da madeira, aqueles toquinhos que sobrava, e eu fui fazendo como se fosse um mosaico, colando por peça assim, Pois colando, é, ficou lindíssimo. eu Parece colava um assoalho, né? A sensação que dá é como se fosse um de várias assoalho. formas aquilo ali, né? Fui fazendo de várias formas aquilo ali. Conforme eu ia fazendo, eu já falava, isso aqui é destinado para disco, isso aqui é para livro maior, isso aqui é para livro menor, e foi. Então, foi fazendo assim. E acho que ficou muito bom. O pessoal que viu gostou demais. Nossa, ficou lindíssimo. E um outro tipo de peça que a gente vê que você faz e gosta de fazer são as casinhas de passarinho, né? Isso acho que te dá um prazer especial, né? Isso aí é uma coisa especial. Eu fiz as casinhas, e aí a primeira que eu fiz, eu fixei no alpendre lá da minha casa, e demorou uns 60 dias para o passarinho chegar lá. Mas chegou, fizeram um ninho, casal de canário fez ninho. De repente eu fui ver, acho que tem uva. E quando eu fui lá já tinha filhote lá dentro, 4 filhotes. E eu acompanhei, fotografei isso aí, acompanhei a evolução. De repente esses filhotes voaram. E eu falei, não sei se o gato pegou, não pegou. Eu sei que depois de umas 2 semanas que eles tinham voado, eu vi eles aparecendo no comedouro ali, os 4 ali, todos voando parceiro. Então, isso aí é uma coisa que eu acho isso aí, quem tem possibilidade de fazer isso aí, trabalhar assim com a natureza, eu acho que é um privilégio, certo? Porque o quintal que eu tenho aqui tem bastante árvore, e eu planto árvore justamente, eu tenho palmeiras imperiais aqui, que vem todo dia, vem 4, 5 araras aí, daquela arara amarela, e vem o dia inteiro aí, e elas estão mansas, você chega lá, elas
não espanta, fica ali. Então, aí eu me divirto tirando fotografia desses bichos aí, tudo, né? Então, é muito legal. Você vê que a natureza ela vai se prolongando utilizando um trabalho que você fez, sabe? Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Ah, com certeza, com certeza. E me fala, no caso das casinhas de passarinho, que tipo de madeira você utiliza? Eu uso tudo madeira compensada. Eu uso para fazer uma parte dela, para fazer a frente e o fundo, o compensado de 10 milímetros, que é de 1 centímetro, né? Que ele é mais grosso. Eu faço aquilo. As laterais e o fundo e o telhado é tudo com um compensado de 4 milímetros. E tudo colado também, tudo colado com essa cola, né? Tá. E que tipo de tratamento você dá? Porque essa peça é uma peça que vai ficar no tempo, né? Sol, chuva, tal. Essa que eu coloquei em casa, ela ficou embaixo do telhado da casa, no alpendre, certo? Tem a varanda, então ela tá protegida. Essa eu não passei absolutamente nada, nem verniz, nem nada. Agora, as outras que eu faço, que vai ficar no tempo, eu fiz com tinta, pintei com látex e o telhadinho delas eu cobri um tipo de um adesivo prateado que se usa para remendar a telha e tal, então eu cubro com aquilo ali. Aí pode chover à vontade, como eu tenho assim uma casa, o alimentador de passarinho que fica no quintal, que é para os passarinhos comer, já faz bastante tempo que tem lá e o que já tomou de chuva aquilo ali está lá firme, tranquilo, sem problema nenhum. Tudo colado, tudo com cola, com aquela cola que eu te falei, que ela é resistente à água, então não tem problema mesmo. Agora, esse teu dom e esse teu trabalho com a tua experiência acabou se desenvolvendo de uma tal forma que o que era um hobby, um lazer, uma terapia, se transformou até em uma atividade profissional, né? Hoje você produz peças sob encomenda e comercializa para o Brasil inteiro, né? Sim, eu faço, e lógico que o objetivo principal meu é ter aquele lazer, aquela terapia, aquilo ali, aquele prazer de produzir isso aí, certo? E lógico, quando você produz isso aí, as pessoas gostam, as pessoas compram, é um incentivo a mais, uma coisa a mais, né? Então você tem. E quando eu mando, às vezes, alguma peça para algum lugar fora, nossa, aí a satisfação é muito grande. Eu falo, ó, uma peça que eu fiz aqui, de repente está lá em Santa Catarina, ou está lá no não sei onde e tal, né? Então é muito gratificante isso aí. E a gente está colocando na descrição do vídeo o contato do Dário. Se você, por Sim. acaso, quiser encomendar alguma peça ou tirar alguma dúvida com ele, é só entrar em contato, tá? Agora, Dário, conta para gente que dica você pode dar para alguém que está assistindo esse nosso vídeo aqui e fala: Puxa vida, eu quero começar a colocar a mão na massa. Não tenho jeito, nunca fiz nada, mas estou afim. Qualquer pessoa, eu acho que não só pode, como deve pelo menos tentar. E o que eu falo para as pessoas que querem, que pretendem, de repente, trabalhar com esses trabalhos assim, manuais, essas coisas pequenas aí, a coisa que eu posso garantir é a seguinte: isso aí faz um bem danado para a gente. E quando você faz um trabalho que aquilo dá um resultado para além daquilo que você planejou, então aí a satisfação é muito grande. E a recompensa disso, eu acho que é imensurável, não dá para se medir por valor. Muito legal, muito legal. Dari, a gente só tem a te agradecer por ter compartilhado um pouquinho da tua história, das obras que você cria e dado muitas dicas para quem está assistindo esse nosso vídeo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a gente vai estar sempre à disposição, a gente vai estar se falando. Quando tiver mais alguma novidade, quem sabe futuramente a gente pode contribuir gravando uma outra entrevista aí. Eu vou estar sempre à disposição aí, agradeço e parabenizo você por esse trabalho magnífico que você tem feito aí. Eu tenho assistido algumas entrevistas, realmente eu acho que é uma coisa que divulga a criatividade, incentiva as pessoas a pôr a mão na massa, certo? A pegar e tentar fazer, porque tem muita coisa que a gente mesmo pode fazer. Eu sou assim, o que eu posso fazer, eu faço, porque aquilo me faz bem e sem contar que eu economizo com mão de obra, eu gasto menos, né?
Mas quando precisa de alguém que vai fazer, eu sei também quanto custa. Então, eu sei se o camarada está cobrando muito ou está cobrando barato demais. Então, eu sei, porque eu sei o trabalho que dá, né? Então, eu acho que é importante isso aí. Perfeito, perfeito. E você que está aí assistindo, se por acaso gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. E se tiver feito recentemente alguma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de contar a tua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!